Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a professora Maria Rosa e sou professora de Bioquímica. Hoje nós vamos aprender sobre as diferenças entre as duas proteínas que estão aí dentro de você e que são as responsáveis por transportar esse oxigênio que você está respirando. Então vamos fazer o seguinte: respira fundo aí, solta a vinheta e vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que as proteínas, as hemoglobinas e as mioglobinas, têm esse nome de globina aqui porque elas são proteínas redondinhas. Basicamente, elas são bolinhas que têm a função de transportar oxigênio. Então, essas são duas proteínas muito importantes para o nosso corpo, porque ela tem que levar o oxigênio até os tecidos. Esse oxigênio que você respira tem que ser levado até os tecidos pelo seu sangue, porque os tecidos eles utilizam esse oxigênio na respiração celular. É a forma com que as células têm de produzir a energia química delas, que é o ATP. Uma célula só consegue produzir ATP em grande quantidade se tiver oxigênio. Isso a gente viu tudo na aula de respiração celular. Vou colocar aqui para você. Volta lá nessa aula e entenda o papel do oxigênio dentro das nossas células. Mas como é que esse oxigênio chega lá se eu respirei? Se eu estou respirando ele aqui, como é que faz esse negócio aí, gente, esse transporte? Nós temos essas duas proteínas. A primeira proteína que a gente vai ver é a hemoglobina, que é a responsável por transportar esse oxigênio pelo sangue. Então, ela busca basicamente o oxigênio dos pulmões e leva esse oxigênio até os tecidos. A mioglobina é diferente. A mioglobina ela está dentro do músculo, dentro da célula muscular. Porque o músculo ele é um tecido que precisa produzir sempre muita energia, porque ele está sempre precisando contrair para fazer os nossos movimentos. Não precisa nem fazer academia, mas é só fazer ali, ficar em pé, sentar, tudo isso a gente usa muita musculatura. Então, qualquer movimento precisa de oxigênio. Então, a mioglobina, ela não é basicamente uma proteína que transporta oxigênio, ela é mais uma proteína que armazena o oxigênio dentro da célula muscular. Mas a gente vai ver então as diferenças entre elas. Primeira coisa que a gente tem que saber é que elas são chamadas de hematoproteínas, porque elas atuam nesse transporte ou nesse armazenamento do oxigênio, mas elas têm uma característica em comum. Elas têm o grupo M no meio dessa proteína. Vamos voltar aqui, ó. Você lembra do que as proteínas são feitas? Aminoácidos, gente, aminoácidos. Então, olha só, eu tenho uma bolinha cheia de aminoácidos, mas dentro desses monte de aminoácidos, dentro dessa bolinha, eu tenho uma pequena parte que é o grupo M. O grupo M não é aminoácido, é um grupo prostético. O grupo prostético são partes de uma proteína que não são aminoácidos, são qualquer outra coisa, mas não é um aminoácido. Então, as hematoproteínas, a hemoglobina, a mioglobina, têm o papel de transportar oxigênio através desse grupo M que está no meio dessas proteínas. Do que é feito esse grupo M? O que é esse grupo M? O grupo M, a gente chama ele, né, o nome técnico dele é uma protoporfirina ou um grupo de porfirina. Então, porfirina é como se fosse essa estrutura aqui que o grupo M tem, que a gente vê aqui nessa figura, ó. Então aqui, ó, tá vendo que tem esse anel aqui que forma um anel? Esse anel é o anel de porfirina. Então, esse anel aqui, tá vendo que não é aminoácido? Por isso que é um grupo prostético, é uma parte da proteína que não é aminoácido. No meio desse grupo, no meio do grupo M, desse anel de porfirina, tem um mineral muitíssimo importante, que é o ferro. O ferro,
ele está no centro do grupo M, porque ele é onde o oxigênio vai se ligar. É aqui que o oxigênio vai se ligar. Eu não falei para vocês que essas proteínas, elas têm a função de transportar ou de estocar, armazenar o oxigênio? Mas onde que o oxigênio se liga nessas proteínas? Aqui, no ferro presente no grupo M. Esse ferro, ele é um ferro, gente, um ferro mesmo, um mineral. Então, como que ele pode estar ligado dentro dessa estrutura? Então, volta aqui para mim para a gente entender como que isso funciona. Pensa aqui comigo, ó, eu tenho aqui o meu grupo M, tá? O meu grupo M aqui vai ser minha mão. No meio do grupo M, eu tenho ferro, ok? Então, o ferro está aqui no meio. O ferro, ele é um mineral, gente, ele não faz parte da estrutura de uma proteína, não faz parte ali, não é comum, né? Assim, ele tem que estar ligado de alguma forma, porque se ele não estiver ligado, ele vai vazar dali. Então, ele está aqui no meio e ele vai se ligar no grupo M. De que forma? Ele faz 4 ligações, um para cá, um para cá, um para cá e um para cá. No plano, tá vendo? Então é um para cá, um para cá, um para cá e um para cá. Ele faz 4 ligações com o grupo M no plano, porque ele tem que ficar fixo nesse grupo M, senão ele vai vazar dali naquela estrutura e nunca mais vai ser transportado oxigênio. Então, o ferro ele fica ligado no grupo M por essas 4 ligações do plano. E mais uma ligação que sai do plano, ó, que fica aqui embaixo. Essa ligação aqui se liga na proteína. Então, eu tenho aqui ó, o grupo M, proteína, né? Aminoácido, principalmente o aminoácido histidina. E isso aqui tudo está dentro das globinas, dentro da hemoglobina ou da mioglobina. Então, tá tudo muito fixado, tá vendo? Ó, tá tudo muito organizado. Gente, as nossas proteínas são extremamente organizadas. Nossas células, então, nem se fala, né? Então, olha só. Eu tenho aqui o ferro ligado no grupo M e esse grupo M com ferro ligado aqui na estrutura da proteína. E cadê o oxigênio? Que eu falei para você que tinha que transportar oxigênio, que o oxigênio se ligava ali, cadê? O oxigênio ele vai estar ligado na parte de cima, então vai vir outra ligação daqui, ó. É que eu não consigo fazer assim, né? Outra ligação aqui na parte de cima é onde o oxigênio vai se ligar. Então, o ferro, na verdade, ele faz 6 ligações. 4 com o anel do grupo M, uma com o aminoácido da proteína e outra com o oxigênio que ele vai ter que transportar. Então, o ferro ele é fundamental nesse processo de transporte de oxigênio. É ele o centro ali de todo o grupo M, em que o oxigênio vai ser ligado e transportado ou estocado, dependendo do local. Mas vamos entender melhor quais são as diferenças entre as duas. Primeira coisa, local. A mioglobina é uma proteína que está do músculo, está presente na célula muscular. Então, ela tem o papel de transportar oxigênio dentro da célula muscular. Ou ela tem o papel de armazenar o oxigênio que chegou lá naquele músculo. Então, a mioglobina ela é um pouco diferente da hemoglobina. A mioglobina se diferencia pela segunda coisa da hemoglobina. Então, ó, primeira, local. Estão em locais diferentes. Segunda coisa, o tamanho dessa globina, dessa proteína. A mioglobina, ela só tem uma única cadeia de aminoácidos. O que que isso significa? Peguei aqui o meu terço. Tenho aqui o meu terço. Gosto muito de pegar terço para ensinar proteína, porque todas as ave-marias aqui, ó, são aminoácidos. Então, olha só, eu tenho aqui o minha cadeia polipeptídica com vários aminoácidos. E se eu faço um bolinho com esse terço, né? Porque eu falei para vocês que essa proteína é uma bolinha. Então, eu tenho aqui, ó, um bolinho de terço. Essa daqui é a minha mioglobina. É um bolinho só. É somente uma única sequência de aminoácidos. A hemoglobina que a gente vai ver tem 4 terços diferentes. Então, eu não tenho outro terço aqui, vou pegar meu fone. Então, eu tenho aqui, ó. Pensa que eu tenho
diferentes cadeias de aminoácidos. Isso aqui são só 2, mas a hemoglobina tem 4. A mioglobina só tem um. Então, isso é mais uma coisa que difere uma da outra. O local e o tamanho. A mioglobina só tem uma cadeia polipeptídica, enquanto a mioglobina tem mais. Então, a gente já vai falar sobre ela. Beleza. Então, dentro dessa única cadeia, dessa única sequência de aminoácidos, tem o nosso grupo M no meio, que é onde tem o oxigênio que vai se ligar. Ah, errei. É onde tem o ferro que o oxigênio vai se ligar. A hemoglobina é diferente. A hemoglobina, ela tem aquele papel que eu falei para vocês, que o tamanho dela muda. Então, ela vai ter 4/3. Então, tem um aqui, ó, um bolinho aqui, um outro bolinho aqui, um bolinho aqui atrás, ó, escondido, e um outro bolinho aqui atrás, escondido também. Então, a hemoglobina, ela tem 4 cadeias polipeptídicas, que a gente chama de alfa 1 e alfa 2, e B1 e beta 1 e beta 2. Então, por que que ela tem que ter 4? Porque a hemoglobina, diferente da mioglobina, a hemoglobina, ela transporta o oxigênio dos pulmões até os tecidos. Então, ela tem 4 sequências de aminoácidos, porque ela tem em cada sequência um grupo M. E aí, cada grupo M tem um ferro. Se tem 4 ferros, a hemoglobina transporta quantos oxigênio por vez? 4. 4. E aí, a mioglobina que a gente viu? Mioglobina só tinha uma cadeia, um grupo M e um ferro. Então, ela fica com quantos oxigênio por vez? Só um. Esta é mais uma diferença entre as duas. Então, a gente tinha o local em que elas atuam, o tamanho da cadeia e quantas cadeias, né, tem, e quantos oxigênio cada uma consegue transportar. A hemoglobina, por ela ter 4 partes, por isso que a gente chama ela de tetramérica, são 4 bolinhos, cada grupo M está ligado num bolinho, e cada oxigênio vai se ligar num grupo M. Por isso que ela transporta 4 oxigênios por vez. Então, ela é mais complexa que a mioglobina. Isso é muito vantajoso para o organismo, porque pensa assim, ó, você respirou aí. O oxigênio que você inalou agora, ele tem que chegar até os seus tecidos, porque lá nos seus tecidos, os seus tecidos, eles precisam do oxigênio para produzir ATP em grande quantidade. Isso a gente vê na aula de respiração celular. Vou colocar aqui em algum lugar para você assistir a aula de respiração celular. Então, a gente tem que levar o oxigênio até os tecidos, porque é lá que eles vão conseguir produzir o ATP em grande quantidade, ok? Além de transportar o oxigênio, a hemoglobina ela pode transportar também íons H+, que são prótons, e dióxido de carbono, que é esse CO2 que você respira. Então, olha só, pensa comigo. Eu respirei o oxigênio, a minha hemoglobina foi lá, fez a troca gasosa, né? Pegou esse oxigênio que está lá no meu pulmão e tchá, 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 distribuiu para o corpo inteiro. Mas lá no corpo inteiro, esse oxigênio já foi usado pelo metabolismo e produziu CO2. Durante o metabolismo, a gente produz o CO2. Então, tá cheio de CO2 a minha célula. Será que é mais. Não é vantajoso? Será que não compensa a hemoglobina voltar para o pulmão já carregando esse CO2? É isso que acontece. Então, a hemoglobina, quando ela deixa o oxigênio lá nos tecidos, ela já capta ali aquele CO2 que foi formado pelo metabolismo daquela célula e já traz de novo para o pulmão para que nós possamos exalar esse CO2. Então, é isso que está explicando aqui nessa figura. Olha só, eu tenho lá a hemoglobina com 4 ferros, com 4 grupos M, que porque elas carregam 4 oxigênios. Então, eu tenho aqui, ó, cada oxigênio se ligando num grupo M. Então, respirei, o oxigênio se ligou nessa hemoglobina e esse oxigênio foi transportado até os tecidos.
Lá nos tecidos, a hemoglobina, ela perde a afinidade pelo oxigênio, ou seja, ela deixa esse oxigênio lá. Então, ela deixa o oxigênio lá nos tecidos e ela fica com afinidade pelo CO2, basicamente. E aí, o CO2 é ele que vai se ligar agora aqui na estrutura da hemoglobina e vai ser transportado de novo até os pulmões para que a gente possa realizar a respiração, para que a gente possa exalar esse CO2. Além disso, como ela também transporta prótons, a hemoglobina também atua na regulação do pH, tá? Porque ela também consegue regular aí essa quantidade de prótons dentro da célula. Um outro ponto importante, você tá vendo que a hemoglobina e a mioglobina são proteínas que têm ferro? Então, às vezes, as anemias, já ouviu falar de anemia? Geralmente a gente associa a anemia com falta de ferro, né? Mas às vezes não é isso. Às vezes é uma falta de hemoglobina. Então, pode ser que você esteja degradando mais hemoglobina do que formando. Isso é uma anemia, um tipo de anemia. Então, existem vários tipos de anemia diferentes. Não é só falta de ferro, mas proteínas, né? Anemias que envolvem ali algum distúrbio de proteína que tem ferro, certo? Então, isso também é caracterizado de anemia, né? São vários tipos de anemia. E talvez eu possa trazer um bom assunto para essa aula, né? Comenta aqui depois se você quer uma aula de anemia. Beleza, gente? Então, olha só. Se você não segue a gente ainda, vai lá no Insta, segue a gente. E também se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito a gente. Deixa seu like aqui também, se você entendeu as diferenças da mioglobina e hemoglobina. E eu vejo você na próxima aula. Lembrando que toda terça às 19 horas nós temos uma aula nova gratuita aqui no canal. Um beijo, vejo você, até mais.